Paulo Marcelo. Muito bem, estamos de volta. Uma ótima manhã para você. Quinta-feira, 15 de junho, feriado de Corpus Christi, 11 horas e 28 minutos. Dando sequência aqui nessa correria do feriado, né? A Angélica esteve ao vivo conosco há pouco. A cidade recebendo mais de 10 mil turistas, hein? Cidade recebendo mais de 10 mil turistas, essa população flutuante, que bacana. Poços de Caldas, né? Que também tem uma grande expressão no turismo. Deixa eu apresentar aqui aos nossos convidados, apresentar os nossos convidados aos nossos companheiros do rádio e da TV. Lembrando que nós estamos na TV Plano, canal 47 e 51.1 em HD, e também no FM agora, nos 90,3. Muito honrado com a presença dele, que já participou por diversas vezes conosco, o presidente da OAB aqui de Poços de Caldas, Dr. Luiz Gustavo Pereira Mouras. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo, seja bem-vindo. Uma honra recebê-lo aqui novamente no Estúdio News pela primeira vez. Sim, é a primeira vez, uma grande honra poder participar mais uma vez contigo aqui. Grande amigo Paulo Marcelo, a gente está sempre à disposição. A OAB, muito honrado. Você está em casa, você sabe disso, né? Eu sei disso, então muito pode obrigado. Contar conosco sempre. Muito obrigado mesmo. Muito honrado com a sua presença aqui. Dr. Sérgio Murilo Diniz Braga, presidente da CAAMG. Bom dia, uma honra recebê-lo aqui também. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Difusora 1250. É a Caixa de Assistência dos Advogados. Então, é uma entidade que tem por função assistir os advogados. E aqui, na 25ª subseção, aqui em Poços, tem feito um belíssimo trabalho. Então, é um prazer estar com vocês aqui. O senhor tomou posse em fevereiro desse ano, foi isso? Não, em janeiro de 2016. Do ano passado. Segundo então. mandato. Segundo mandato. É. Deixa eu brindar aqui. Opa. A presença de vocês. Sucesso sempre. Sucesso, Paulo. Sucesso. Que bacana, sucesso a todos, né? Qual que é o trabalho? Qual que é o trabalho que vocês realizam? Como que é feito esse trabalho? Hoje o sistema OAB, ele de um lado, ele faz a parte institucional. Sim. Então, quando você fala em subseção aqui de Poços de Caldas, que é a 25ª, hoje, tendo o Luiz Gustavo à frente dessa subseção, tem feito um belíssimo trabalho em prol da assistência à atividade profissional, à defesa da ética, das prerrogativas. E a Caixa de Assistência é um órgão que atua de forma paralela, prestando assistência à advocacia. Então, um exemplo disso, nós promovemos esse ano a maior vacinação de uma entidade privada do Brasil, uma vacinação gratuita. Nós vacinamos 42 mil colegas contra a gripe H1N1, H2N3. Nós promovemos o maior programa de certificação digital da advocacia brasileira. Nós certificamos 60 mil colegas em todo o estado em pouco mais de um ano. 60 mil? Colegas, porque hoje o processo vai deixar de ser de papel e vai ser o processo eletrônico. E nós temos algumas atividades que visam exatamente dar ao advogado a exata extensão da importância dele cuidar de si mesmo e da sua família. Porque eu costumo dizer que o advogado cuida do próximo 365 dias por ano. E muitas das vezes ele esquece de cuidar dele próprio. E aqui, com esse trabalho do Luiz Gustavo, com o trabalho da Poliane, que é a primeira diretora do sistema, Poliane Kitts é a primeira diretora do sistema OAB Caixa de Poços de Caldas, e o trabalho de duas conselheiras valorosas, doutora Franciele e doutora Fábia, implantamos aqui um projeto piloto. Então, um projeto que deve ser agora difundido para todo o estado, e foi uma invenção desses jovens aqui, com essa cabeça brilhante, com essa cabeça que reluz, irradia. Eles imaginaram o seguinte: por que não fazermos programas permanentes de saúde? Então, aqui a 25ª subseção, aqui de Poços, ela na inspiração desses jovens, criou um programa aqui que chama OAB Saúde, que é um programa permanente de treinamento, primeiro vamos dizer, de demonstração da vocação e da necessidade da prática de esportes. E, em segundo lugar, os esportes aqui passaram a ser esportes de alta performance. Tanto que a nossa equipe vai participar agora de uma corrida em São Paulo. Então, é a prova inequívoca de que é possível fazer, é possível concretizar esses ideais dessa meninada que vinha aí agora para comandar
esse país. Vão disputar em São Paulo agora uma competição, então? A nossa turma. Olha que bacana. O Luiz Gustavo pode falar melhor disso. Luiz, mas você tá nessa turma também, Luiz Gustavo? Olha, eu estou contundido desde novembro. Entendi. E infelizmente não tenho podido treinar, mas a equipe... Mas você corre, né? Eu já Sim. vi algumas postagens suas ali correndo. Bacana. Mas a equipe aqui de Poços é assessorada pela equipe de treinamento do PEC Voa. Sensacional. Sensacional. O trabalho deles. desenvolvido é excelente, né? Realmente a gente tem colegas aqui que já estão praticamente profissionais, realmente. Já participaram de diversas provas aqui, alcançando primeiros lugares, primeiras colocações, e agora vão para a corrida das 4 estações em São Paulo, dia 2 de julho, participar lá de mais um evento, né? Então, e uma parte da equipe vai participar aqui em Poços também da corrida da ACD. O professor Zé Luiz ainda, que estava no PEC Voa. PEC Voa é um trabalho sensacional. Eu já fiz PEC Voa. Um dos melhores resultados que eu obtive até hoje em termos de exercício foi com o PEC Voa, o professor Zé Luiz, né? Militar também. Exatamente. Conduz muito bem. Nós temos também a assessoria de uma nutricionista, que é a Isabela Gondi, que faz um excelente trabalho com todo mundo também. E o importante é colocar que os advogados estão muito satisfeitos com isso. É um projeto inovador que nunca tínhamos aqui na cidade. Com essa parceria que a Caixa de Assistência dos Advogados nos permitiu promover esse projeto, e realmente o advogado é uma profissão muito tensa, né? Você cuida de problema o tempo todo, você tem que ter uma válvula de escape. E através do esporte, não terei uma outra válvula melhor do que através do esporte. Então, com esse incentivo, esse apoio fundamental, imprescindível da Caixa de Assistência dos Advogados, brilhantemente presidida pelo Dr. Sérgio Murilo, nós não conseguiríamos fazer sem esse apoio. Legal, gente. Muito bom, o programa importante. Excelente. E os trabalhos lá aqui na OAB, doutor Luiz Gustavo, tá tudo tranquilo? Sim, inclusive no próximo dia 4 e 5 de julho nós teremos um curso aqui de gestão legal, um curso inovador também, que também é oferecido pela Caixa de Assistência dos Advogados, e é uma profissionalização que é dedicada ao advogado. Então o advogado vai poder se profissionalizar ainda mais com esse curso de gestão legal. Ele aborda diversos âmbitos ligados à gestão, direcionados à advocacia, para que o advogado possa melhor se preparar para esse mercado. É gratuito para os advogados inscritos em Minas. E ele vai ser ministrado por uma profissional espetacular chamada Juliana Pacheco. Nós participamos de um curso piloto também em Belo Horizonte, foi espetacular. Então, para quem ainda não se inscreveu, ainda temos algumas poucas vagas. Fica a mensagem aqui para o colega advogado para que ele se inscreva para participar dia 4 e 5 de julho, das 13 às 20 horas. Coincidentemente, ontem eu estava... Hoje a gente vive nas redes sociais, né? Eu estava no LinkedIn ontem e eu vi uma publicação da doutora Juliana Pacheco, falando que estaria aqui em Poços nessa data. Exatamente. Já até falamos sobre esse tema aqui. Que bacana. É importante, né, investir no conhecimento também, sem sombra de dúvidas. Bom, vamos mudar um pouco o foco aqui, falar da política do nosso país, né, que está passando por esse momento já há alguns anos, né, parece que vem agravando. Existe hoje essa crise entre os 3 poderes, legislativo, executivo e o judiciário? Da maneira que vocês estão acompanhando hoje, vocês pensam que isso pode se agravar, doutor Luiz? Bem, na minha ótica, eu penso que toda a responsabilidade foi jogada em cima do judiciário e, por consequência, também da advocacia, da OAB, que inclusive tem se manifestado de forma política também para resguardar realmente a República na forma constitucional. Então, a gente percebe que o judiciário tem um papel fundamental, mas nós sabemos também que nas esferas superiores há um aspecto político muito grande, porque nos tribunais superiores, especialmente TSE e STF, que são os órgãos que estão obrigados a julgar esse tipo de matéria, existe a indicação política e isso influi negativamente na situação, porque sempre existe aquela situação de ter uma certa responsabilidade, uma obrigação com quem o indicou.
Doutor Sérgio Murilo, não sei ainda, não tivemos oportunidade de conversar a respeito da sua visão a respeito dessa questão política, do envolvimento do judiciário nessa questão da moralização da ética no país. Qual que é a sua visão desse cenário? Na realidade, eu acho que o ouvinte tem que ter uma noção exata de que, com a eleição de 2014, nós criamos no Brasil um maniqueísmo jamais visto. Nós tivemos o Brasil, em razão de uma eleição em que houve uma vitória por apenas 3 pontos percentuais, nós tivemos a criação desse maniqueísmo: ricos contra pobres, fortes contra fracos, vermelhos contra verdes, enfim. O país foi partido ao meio. E isso gerou uma polêmica de ordem política também jamais vista. E o que ocorreu com isso? Essa discussão caiu no colo do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário hoje julga permanentemente os membros do Executivo e os membros do Legislativo, muitas vezes por desvio de conduta. Isso é uma coisa muito séria. Agora, o Luiz Gustavo foi muito feliz quando ele disse que os tribunais têm compromissos com aqueles que os indicaram. E digo mais, o ouvinte tem que ter a consciência e a certeza de que quando eu falo em Supremo Tribunal Federal, quando eu falo em Superior Tribunal de Justiça, quando eu falo no próprio Tribunal Superior Eleitoral, eu não falo em tribunais jurídicos ou judiciais propriamente ditos. As suas decisões, elas não têm feição puramente judicial ou legal. As suas decisões têm também caráter político. Esses tribunais, eles não são nomeados pelo povo, por concurso ou por qualquer outro meio. Eles estão de nomeação política. E a partir daí, eles passam a ter uma responsabilidade política também do país. Então, muitas das vezes, você vê uma decisão que pode colocar em risco um certo segmento da economia e o Superior Tribunal de Justiça, ainda que seja não tão favoravelmente ao que a lei diz, ele diz de forma diferente aquilo que a lei diz, exatamente para salvaguardar um segmento. E é isso que nós temos assistido. Ou seja, como eu vou votar contra uma pessoa que me colocou aqui? Exatamente. Complicado. É difícil. É difícil. Então, talvez temos que mudar. De certa forma, existe uma responsabilidade ali, né? Talvez tenhamos que mudar o mecanismo dessas indicações para esses tribunais. Talvez essa seja a solução de fazermos com que os tribunais sejam efetivamente independentes. Porque hoje não são, né? Isso ficou provado recentemente, que os tribunais não têm a mais livre independência de atuação. De maneira alguma. Os últimos acontecimentos, e aí eu começo... Eu vou até pegar os mais recentes, que foram as gravações, né, do Joesley Batista, né, grampeando ali o presidente da República, grampeando também o próprio Aécio Neves, que é aqui de Minas Gerais. Aliás, a OAB entrou com uma representação pedindo a cassação, tanto de Dilma Rousseff quanto de Michel Temer também. Vocês apoiaram na época, vocês pensaram, foi correto essa ação da OAB, no caso? Sim, na ocasião da manifestação em favor do impedimento da presidenta Dilma, houve uma consulta a todos os conselhos seccionais. Os conselhos seccionais votaram de acordo com a sua consciência. Existe uma votação também, então, entre vocês. Exatamente. E o Conselho Federal, que é presidido pelo atual presidente Cláudio Lamáquia, lá cada estado tem 3 representantes. E esses representantes votam conforme a votação que foi colocada no seu conselho estadual. Então eles vão lá e colocam, olha, o nosso estado decidiu apoiar ou não apoiar. Nessa última, com relação ao impedimento do Temer, foi convocado uma reunião extraordinária de emergência. Não houve tempo de consultar os conselhos seccionais, né, os conselhos estaduais, mas decidiu-se no Conselho Federal, por ampla maioria, apenas um estado manifestou-se contra, um estava ausente, posteriormente aderiu também, em favor do impedimento do presidente Temer. Foram 14 pedidos de impeachment, relacionados ao Temer. O senhor também concordou com isso, doutor Sérgio? Não, eu tenho uma ótica um pouco diferente. O que ocorreu, na minha opinião, foi um ato de precipitação do Conselho Federal da OAB. Porque quando se discutiu a questão do pedido do impeachment, não se tinha sequer o conhecimento do teor da gravação. Após o conhecimento do teor da gravação, e aí é uma questão, a ordem, ela tem uma obrigação constitucional
institucional de proteção da democracia, da lei, da Constituição e das instituições em geral. Quando foi pedido o impeachment da presidente Dilma Rousseff, essa matéria foi objeto de discussão em todos os conselhos seccionais e todos os conselhos subseccionais. Então a matéria foi discutida aqui na base da advocacia, aqui em Poços de Caldas, e as nossas conselheiras, Franciele e Fábia, levaram a posição, não delas, pessoal, mas a posição da advocacia e talvez da sociedade Poços de Caldas. Houve precipitação porque a ordem, como instituição democrática, ela teria que consultar suas bases. É cada advogado, é cada representante da sociedade que deveria opinar pelo pedido ou não do impeachment. Então, na minha ótica, a ordem agiu precipitadamente. Não digo que com acerto ou com erro. Isso, as provas é que vão demonstrar se houve acerto ou erro desse pedido. Mas, de qualquer forma, um pedido com noticiário noturno de uma rede de televisão, por mais credibilidade que ela possa ter, sim, ela não serve de base para um pedido de impeachment no dia seguinte de um presidente da República. E especialmente no momento em que as nossas bases institucionais andam tão abaladas. Exatamente no momento em que nós temos 14 milhões de empregados, nós temos uma economia recessiva, então nós temos que ter a responsabilidade para agir. Então a ordem, eu acho que ela precipitou, não digo que ela errou, acertou. Sim. Eu acho que... Foi precipitado. Os fatos vão demonstrar se a solução foi correta ou não, mas de qualquer forma foi precipitada na minha ótica pessoal. A votação da cassação da chapa Dilma e Temer, né, terminou com vitória para Temer. O Temer, ele está... essa semana até comentei aqui. Ele está num campo minado, a ideia que passa, né, que ele está no campo minado e ele vai avançando. Né, como o exército vai avançando ali na guerra, ganhando do campo, parece que ele vai aos poucos conseguindo isso. É um problema grave, Marcelo, é que ele deixa de governar, sim, então nós ficamos desgovernados em razão da necessidade dele tentar se manter no poder. Ele está tentando se manter. Então né? ele não está tentando governar. Assim como o final do mandato da presidente Dilma, ela deixou de governar e passou a se manter no poder. E hoje o presidente Temer passa pelo mesmo problema, e um problema muito grave, porque quando ele perde essa sustentação no Congresso, como a presidente Dilma perdeu, e o presidente Temer corre o risco grave de perder, fica ingovernável o país, fica ingovernável, fica insustentável a situação, ele governar sem governar e está lutando unicamente para se manter no poder. Essa votação, a última votação, vocês concordaram com o resultado dela, da cassação da chapa? A vitória de Michel Temer? Bem, uma questão para tentar facilitar o entendimento de quem não atua, do pessoal que não tem conhecimento das técnicas de julgamento, uma questão que inclusive levou a grande maior parte do julgamento nessa discussão foi se deveriam ou não ser consideradas as provas que foram obtidas através das delações. Preliminar, né? Exatamente. Foi uma questão preliminar. Se essas provas deveriam ou não ser analisadas. Então, ser consideradas para o julgamento. Houve uma discussão sobre isso. Houve uma discussão e chegaram ao consenso, a votação entendeu que não deveriam ser consideradas. E com base nessa suposta ausência de provas, é que julgaram favoravelmente a chapa Dilma Temer, mantendo a chapa. Essa decisão não é uma decisão final ainda é possível levar o julgamento ao Supremo Tribunal Federal, mas eu não tive oportunidade de acompanhar todos os votos, porque realmente foi um julgamento muito extenso, mas o ministro relator que conduziu o voto, ele fez de forma muito brilhante, é um profissional, Herman Benjamin, profissional da forma que ele colocou, analisando todo o contexto das provas, né? Só que é uma questão que não é meramente jurídica, como o doutor Sérgio Murilo colocou, é uma questão política também, é um envolvimento que, se ali se caça a chapa, a gente poderia ter um desmoronamento político do país. Então, você tem que analisar essa questão que não é só da ótica jurídica, mas também da ótica política. E isso, infelizmente, é muito voltado, e a gente vê isso muito claramente nas manifestações do ministro Gilmar Mendes. Se as provas fossem usadas, doutor Sérgio, o resultado poderia ter sido outro. Fossem aceitas, aliás. Certamente seria outro. Certamente seria outro. Porque hoje essas provas já se consolidam. Mas tem um detalhe ainda. Essa prova, essas gravações, elas ainda são objeto de análise pericial por parte da criminalística da Polícia Federal. Tem que ficar isso muito claro. E a opinião pública tem que entender
que o direito e a justiça, ela não pode ser feita com o clamor popular ou com a próprio clamor da imprensa, da mídia em geral. Então, a justiça tem que ser feita com base em provas que sejam provas sólidas e robustas. Então, eu não posso receber uma gravação de uma pessoa que gravou de forma clandestina e maliciosa. É crime. É crime. É crime. 11 horas da noite. E eu até escrevi um artigo sobre isso. Na linguagem do nosso mineirês, o sujeito foi lá puxar a língua do presidente. Fica muito bem claro isso quando ele insiste. Eu tenho juiz, eu tenho promotor na minha mão. Quer dizer, mas sem citar nome, sem nada. E, inclusive, tem um trecho que o presidente diz, mas isso é obstrução de justiça. É uma exclamação, não sei se é uma exclamação, uma afirmação ou se é uma interrogação. Mas realmente há essa parte audível. Então essa fita, ela pode ter sido editada, pode ter sido alterada, enfim. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é que essa fita seja objeto de uma perícia. Da Polícia Federal. Da Polícia Federal, porque foram contratados vários profissionais. Aqui não tem validade jurídica alguma, doutor. Nenhuma. Ele pode ser contratado como assistente pericial. Ah, como assistente pericial. Mas da perícia oficial. Não perícia contratada, perícia unilateral. Isso, evidentemente, não tem nenhum valor. Muito bem. Vocês ficaram assustados com o teor dessas gravações, dependente, né, se isso vai, né, realmente ser usado como prova, realmente, se for comprovado que, né, não teve edição alguma. Vocês ficaram assustados com o teor da conversa, principalmente? Sim, preocupa. De certa forma, é o presidente da República, né? Sim. O fato de receber num momento em que não estava na agenda oficial, né? Assim, o presidente, 11 horas da noite, é uma reunião, assim, nós podemos colocar uma reunião clandestina, porque tudo que está na agenda do presidente é público. O poder público, ele se rege, como o próprio nome já diz, pela publicidade. Então, tudo que parte do poder público, ele tem que ter publicidade. E isso não era público. Então, daí... Isso já foi um crime? Ou não? O fato de não estar na agenda ali do presidente? Não é considerado crime. É uma irregularidade. Uma irregularidade. É uma conduta ética, não tenha dúvida. Ele dentro de um prédio oficial, de uma moradia oficial... 11 da noite? Ele não pode receber ninguém de forma oficiosa. Isso não existe. Como o Luiz Gustavo disse, ele é um agente público. Ele é um agente público. Então, o agente público mais importante, o agente público político mais importante de um país. Agora, causou espanto? Causou. Só não causou espanto naquele que gravou. Que quando soltou a sua fitinha, a sua gravação, foi lá no mercado de capitais e vendeu ações, vendeu os dólares e comprou dólares e multiplicou sua grande fortuna. Então, isso tem que ser apurado. Eu acho que foi um erro grosseiro se dizer que homologavam uma transação como essa e autorizar a saída para um país estrangeiro onde está a maioria dos negócios desse grupo. Não está no Brasil a maioria. Aliás, com dinheiro do BNDES ainda. Exatamente. Sim. Com dinheiro do BNDES. A maneira que foi conduzida, ao que dá a entender que o Joesley, ele pensou em tudo, né? Ele fez a negociação dele, falou, eu quero ir para fora do Brasil. Acredito que vocês não concordam da maneira que foi. Não. Ainda combinaram uma multa, né, no valor de 250 milhões e ele ganhou no mínimo 5 vezes mais do que isso com as aplicações financeiras que ele fez, sabendo do resultado. Em 24 horas. Em 24 horas ele ganhou 5 vezes mais com a movimentação financeira que ele fez, sabendo do abalo que essa notícia ia ter no mercado. Agora eles já fizeram um outro acordo, 10,3 bilhões eles vão pagar, né? Mas de fato ele teria que estar, ele está no Brasil, já voltou, estava na China, não estava nos Estados Unidos, ficou as últimas semanas na China, eu li ontem, em um jornal de grande circulação, mas ele teria que responder isso aqui no Brasil, né, gente? Pelo menos isso. Nosso tempo é curto. Eu gostaria de tocar, tem outros assuntos, mas eu vou ser rápido aqui. Vocês acreditam na condenação de Lula, de Aécio Neves e de outros que estão? O Lula e o Aécio Neves hoje são os grandes nomes, né? Aliás, se eu sou acusado de alguma coisa, se eu tenho que provar, se eu tenho a consciência de que eu não tenho culpa, de que eu não devo no cartório, digamos assim, falando a linguagem popular, a ideia é que eu
prove a minha inocência. Por que eu tenho que pedir o cancelamento de uma denúncia, igual o Lula vem pedindo ultimamente? A defesa dele vem pedindo, eu quero cancelar essa denúncia. Não, é uma inversão, Paulo. Eu não tenho que provar a minha inocência. A acusação tem que provar a minha culpa. A acusação tem que provar a culpa. É o inverso. Eu não tenho Mas que provar não a minha teria que ser julgado para mostrar isso para a população? A inocência é uma presunção. Só que, na minha ótica, estão acontecendo algumas incoerências. E vou dar um exemplo disso, um exemplo aqui de Minas. A irmã do ex-governador, Aécio, hoje senador, ela é acusada de ser uma gestora de um esquema grave de fraude de corrupção em favor de Aécio Neves. De Aécio Neves, do irmão. Ela está reclusa e ele está solto. Uma inversão de valores. Há uma inversão de valores. Se ela era uma operadora de um sistema dele, era para ele estar preso. Não ela. Ela também, que fosse. Sim. Mas não ela somente. É aquela história. Se ela é operadora, essa é a acusação, por que o dono da operação... O beneficiário. Então, são incoerências que nós temos que repensar. E a opinião pública, às vezes, se confunde um pouco e fica um pouco perdida. O que está acontecendo? Por que André, eu estou aqui fazendo conceito de justiça ou injustiça, eu não conheço o processo, eu não sei as razões, mas eu sei que ela é acusada de ser operadora de um esquema dele. Então, se ela é acusada de ser operadora de um esquema dele, o dono do esquema tem que estar preso em primeiro lugar. Tem que estar preso também. É a minha opinião. A condenação desses peixes grandes da política, isso pode vir a acontecer lá na frente? Sabe que a minha análise é o seguinte, a minha preocupação é que não é a justiça que está julgando, é a grande mídia que está julgando. Né? Tudo deriva... Há uma pressão muito grande. Há uma pressão muito grande. E então, na verdade, toda e qualquer condenação, qualquer movimento nesse tipo, depende do interesse dessas empresas, da grande mídia que tem os seus interesses. Se o seu interesse estiver resguardado, para ela tanto faz quem vai ser condenado ou não. Então, na verdade, a gente preocupa muito com essa situação, que na verdade não é um julgamento puramente jurídico, é um julgamento político e ainda tem interesses comerciais que justificam esse julgamento. Principalmente os interesses comerciais. Então, nós nos preocupamos e eu acho que é absolutamente incerto. Se eu der qualquer chute, se haverá ou não condenação, aqui vai ser um chute qualquer. E Marcelo, é uma questão aí um agravante em todo esse processo. Esse processo tem produzido um mal muito grande para o Brasil. Esse processo ele vem andando a conta-gotas. Eu participava do evento empresarial em Tiradentes e fui falar aos empresários, era 12:30 e pouco, e o julgamento do mérito corria lá no TSE. Então eu falava para 400 empresários e dizia o seguinte: olha, como investir num país em que nós vamos sair para almoçar, não sabemos se temos ou não presidente, se o presidente é Rodrigo Maia, Michel Temer, se o presidente é Eunício, se o presidente é Carmen Lúcia, então nós não sabemos quem é o nosso presidente. Isso no dia do julgamento. No dia do julgamento. Então, e essa crise a conta-gotas, ela tem infectado toda a economia do Brasil e muito desses 14 milhões de desempregados é culpa disso. Interesses muitas vezes escusos, interesses econômicos que estão abalando isso, e até políticos ideológicos que estão abalando as estruturas do país, e é um contexto histórico. Quando Dilma ganhou por 3%, criou-se aquele maniqueísmo e o PSDB ajuizou a ação para caçar a chapa de Dilma. Quando Dilma houve impeachment, se falou em golpe. Quando o Temer entrou, se falou em novo golpe. E aí já não era interesse mais caçar a chapa Dilma-Temer. Então, são interesses político-ideológicos que fragilizam não só a economia interna, mas nossas relações internacionais. Principalmente. Como é que eu vou confiar num país desgovernado como anda o Brasil? Então esse é um problema muito sério. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Sérgio Murilo Diniz Braga, muito honrado com a sua presença. Gostaria de mais tempo para que a gente pudesse prolongar esse assunto. Muito obrigado pela presença, viu, doutor? Eu agradeço o convite, Paulo Marcelo, e agradeço aí a atenção e sempre a fidalguia da difusora para com a ordem, sendo a difusora fidalga com a ordem, ela é com a advocacia e é com a coletividade. Então fica um abraço a você, a toda a sua equipe e aos seus ouvintes. Conte sempre conosco. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Certamente nós teremos outra oportunidade de ter aqui o doutor Sérgio Murilo conosco, que ele é muito atencioso com todas as subseções, viaja
essa Minas Gerais, pelas suas 220 subseções, e certamente em breve estará aqui de volta, nos dará o prazer da sua presença aqui, e também nós teremos a oportunidade de estar aqui contigo novamente, vai ser um prazer. Muito bom. Vamos embora, Chico Azor. Hoje não teremos o ao vivo à noite, o Plantão 47, mas já está gravado. Vamos falar sobre a violência, gente. Tema importante, falamos com diversos especialistas, 7h40 da noite. Amanhã eu volto ao vivo aqui às 8 da manhã, comandando o Bom Dia Difusora, às 11 mais Estúdio News. E amanhã é sexta-feira, né, gente? Um ótimo feriado a todos. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Estúdio News. Estúdio News, apoio cultural. Bom Pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. Protex Extintores, nós cuidamos da sua segurança.